Vamos começar aqui pelo conceito de carga elétrica. A unidade que designa a carga elétrica é o Coulomb, C maiúsculo, em homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb. A carga elétrica é a menor partícula que apresenta efeitos elétricos. Eu vou detalhar um pouco mais esse conceito ao longo do curso. Aqui é apenas um resumo, das grandezas elétricas que nós vamos tratar. A carga elétrica é tão pequenininha que 1 Coulomb representa 6,25 vezes 10 a 18 cargas elétricas. Esse 10 a 18 significa empurrar a vírgula 18 casas para lá. Quer dizer, geraríamos um número astronômico, que eu nem sei dizer especificamente qual é. Mas para definir 1 Coulomb são necessários esse conjunto de cargas elétricas simultaneamente. Ok? Vamos ver o segundo conceito aqui, ó. O conceito de corrente elétrica. A unidade que designa a corrente elétrica é o ampère, A maiúsculo, em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. A corrente elétrica expressa o comportamento do trânsito, do fluxo de cargas elétricas em um condutor, por exemplo, a quantidade de cargas que percorrem uma seção do condutor em um tempo. Mais para frente vamos tratar com mais detalhes também sobre o conceito da corrente elétrica. Outra, trabalho. Trabalho nós podemos definir o trabalho mecânico, na mecânica, e o trabalho na elétrica. Mas é um conceito mais complexo associado à energia. O trabalho é designado pelo Joule. A unidade é representada pela letra J, em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule. Existe também a pronúncia Joule, mas no Brasil, em geral, a gente ouve mais a pronúncia Joule. Outra grandeza, a diferença de potencial. Diferença de potencial nós podemos tratar na mecânica e tratar na elétrica. Na elétrica, a diferença de potencial é medida em volt. Uma unidade relativamente convencional, todo mundo já deve ter ouvido falar, porque na nossa casa nós temos lá tomada de 127 volts, 220 volts, a tensão de uma bateria 12,6 volts, a tensão de carga é de 14,5 volts, por exemplo. Então, uma unidade mais usual, mas tem detalhes importantes na compreensão dessa unidade. E o volt, que é o V maiúsculo, é uma homenagem ao físico químico italiano Alessandro Volta, inclusive aquele que desenvolveu a primeira pilha. Potência elétrica medida em watt, W maiúsculo, alguns chamam de watt, mas é a mesma coisa. Homenagem ao engenheiro inglês James Watt, e representa a taxa de trabalho realizado, ou o trabalho realizado em um determinado tempo. Também precisamos conhecer essas definições de potência. Capacitância em Faraday, F maiúsculo, do físico inglês Michael Faraday. Essa é uma unidade que lá dos tempos antigos era utilizado porque nós usávamos um condensador junto com o platinado, e esse condensador era um capacitor que tinha uma certa capacitância, e representa esse estoque de cargas elétricas em placas paralelas. Vamos estudar isso também. Resistência elétrica medida em ohm. Ômega maiúsculo, letra grega, físico alemão Georg Simon Ohm. A resistência elétrica é a expressão da dificuldade com que as cargas elétricas transitam por um condutor. De forma inversa, a condutância, medida em Siemens, S, em homenagem ao industrial alemão Werner von Siemens.
Se existe uma dificuldade à passagem de cargas elétricas, o inverso seria a facilidade com que essas cargas elétricas transitam por um condutor, por exemplo, ok? A frequência em Hertz, HZ, físico alemão, Heinrich Rudolf Hertz. A frequência indica a alteração de sentido, por exemplo, de uma corrente elétrica. É um conceito um pouco mais complexo, nós vamos ver um pouco mais para frente, né? O número de vezes que se inverte, por exemplo, a corrente ou a tensão em um circuito pode ser medido por meio da frequência elétrica. Depois o fluxo magnético em Weber, WB, intelectual alemão, Maximilian Karl Emil Weber, já é uma grandeza menos usual e expressa o fluxo magnético que ocorre, por exemplo, dentro das bobinas. É importante o conceito de fluxo magnético, porque a variação do fluxo magnético produz movimento em cargas elétricas. Por isso, temos que abordá-lo também. Densidade do fluxo magnético em Tesla, letra T maiúsculo. Engenheiro eletrotécnico Sérgio Nikola Tesla, homenageado nessa grandeza. Tesla é um nome relativamente comum por causa da marca Tesla atualmente de carros elétricos, né? Talvez tenha sido um dos grandes nomes da eletricidade historicamente. Indutância, Henry H., em físico inglês, Henry Jeffreys Moseley, também associado a conceitos, a eventos que ocorrem, por exemplo, em indutores, né? Muito bem, esses aqui são alguns das grandezas elétricas que vão estar presentes ao longo do curso e que é necessário que você conheça para essa compreensão inicial dos fundamentos da eletricidade, ok?